E para o coelho, vamos precisar de tecido. Desta vez eu estou trazendo para vocês o tecido de algodão cru, que muitas de vocês perguntam como que fica, se dá para fazer. Então a gente vai estar fazendo esse coelhinho de hoje no algodão cru. E lá no meu Instagram eu vou postar ele feito em outro material. Vou fazer no algodão pele de boneca e vou fazer também no linho. Mas pode ser feito em qualquer tecido, o tecido que você tiver na sua casa. A gente vai começar transferindo o molde para o tecido. Em todas as partes a gente vai estar usando o tecido duplo. A gente vai transferir o molde pelo lado avesso do tecido. Depois que você transferir o molde, você vai costurar em cima do risco, todas as partes. E vai deixar as aberturas conforme as indicações que está no seu caderno de molde. Então, tem as partes que você irá deixar sem costurar e as partes que você irá costurar. Feito isso, essa parte do corpinho aqui a gente reserva por enquanto. Então, a gente já pode recortar os membros e desvirar. Se você não tiver uma tesoura de picote, pode ser a tesoura de comum. Você deixa uma margem e nas curvas você faça piques, ó. É um coelho muito rápido de ser feito. Um custo baixo de matéria-prima. O que vai estar agregando o valor nele é o tecido que você for usar. Ó. Uma dica que eu quero passar para vocês é que todas as vezes que você for fechar qualquer peça fazendo pontinhos invisíveis, você deixe aqui, ó, essa parte assim, ó, maior, para que quando a gente desvirar, você consiga fazer essa dobra aqui, ó. Dessa forma, você vai dar continuidade na costura que tá aqui. Então, você não vai deformar o bracinho, a perninha ou o corpinho, tendo que entrar com a costura. Você já deixou essa margem aqui, é para facilitar na hora de fazer os pontinhos invisíveis, que vai ficar dessa forma. Isso aqui é uma dica de milhões, tá? Valiosíssima aí para a questão de acabamento em qualquer costura que você for fazer. Agora, estou cortando, refilando o excesso de tecido para podermos desvirar. Podemos desvirar. Vou estar usando essa ferramenta aqui que é o Desvira Boneca, mas se você não tiver, pode ser uma ponta de caneta, pode ser um pincel, o que você achar melhor para desvirar. Já acomoda as costuras aqui dentro, ó, a gente passa o palito, a ponta dele desta forma aqui dentro, já acertando todas as costuras nas curvas, principalmente, nos cantinhos. Isso vai facilitar para a gente passar. Ó, acerta os cantinhos.
Passei, ficou desta forma, os bracinhos a gente reserva por enquanto, e aqui nas orelhas a gente vai fazer essa dobra assim no meio das pontas, ó. Você vai trazer uma ponta e a outra ponta, desta forma. E pode passar uma costura aqui de segurança, se você preferir, para ficar presa as duas orelhas assim. No seu caderno de molde, no corpinho do coelho tem as marcações de onde você irá posicionar as orelhas e onde você vai posicionar as perninhas a partir do meio. Então, a gente vai pegar apenas uma parte e vamos encaixar as perninhas aqui, ó, a partir do meio aqui, ó, 1 centímetro de cada lado. 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá. E vamos alfinetar. Uma dica é que vocês coloquem 2 alfinetes. Se você colocar um alfinete só, independente se ele for aqui no meio, quando o pé calcador bater aqui e passar, ele arrasta a perninha e vai tirar ela do lugar. Então, coloque sempre 2 alfinetes para que a perninha não fique torta. Ó. E já vamos posicionar as orelhas aqui também, ó, de acordo com a marcação. Já vamos colocar os 2 alfinetes aqui para segurar. E vamos na máquina passar uma costura de segurança, prendendo as orelhas e as perninhas, para podermos fazer o sanduíchezinho aqui, ó, deixar elas no meio e sobrepor, né, com a outra parte, para passarmos a costura. Então, a gente vai passar uma costura de segurança aqui nas orelhas, aqui e aqui embaixo, nas perninhas. Costurei, cortei em toda volta. Aqui no pescoço eu gosto de fazer uns piquezinhos aqui, ó, para a costura não ficar esgarçando. Cuidado, ó, para não cortar a costura que a gente fez. E agora eu posso puxar aqui, ó. Deixei a margem também para fazer os pontinhos visíveis. Muito tranquilo, ó. E vou desvirar. Puxo aqui pelas orelhas. Já posso acertar. E agora a gente já pode modelar o coelhinho, ó. Ficou desta forma. Então, já podemos estruturar o corpinho do coelho. Procure trabalhar com um enchimento de qualidade. Uma fibra virgem que não embola, que não seja áspera, que seja bem macia assim ao toque, para que você possa distribuir ela aqui dentro sem embolar. Colocar a fibra aberta desta forma. Isso faz toda a diferença no acabamento, ó. Você vai trazendo, depositando a fibra em toda essa base aqui da cabeça, ó. Ela vai voltar mesmo, isso é normal, você coloca, ela volta. Mas à medida que você vai colocando as próximas, ela vai permanecendo aqui, ó. Trabalhe sempre com ela aberta. Vá levando aos poucos. Com calma, delicadeza, com a mão leve, você vai depositando, modelando o corpinho da sua boneca, ó. Já tá ficando compacta. O rostinho a gente quer que ele fique bem firme. Ó. E com a ajuda aqui, ó, do enchimento, você vai acertando. Lá dentro eu só tô fazendo esse aqui, ó, esse movimento aqui, ó. Eu tô só
acomodando o enchimento. E podemos agora encher o corpinho. A fibra sempre é aberta. E a gente vai modelando. Mais um pouquinho aqui no pescoço, ó, para ele não quebrar. A gente vai deixar ele mais macio. Ok, desta forma ficou. Agora podemos encher as perninhas. Vamos levando o enchimento também aberto, né? Vamos começando com toda a base aqui embaixo, ó. Este aqui tem ponta, então tome cuidado se você tiver um enchedor assim, para não rasgar. Eu gosto desse aqui para finalizar, que esse aqui não tem ponta, ó. E eu consigo abrir a fibra aqui dentro, ó, desta forma, compactando ela, ó. Esse aqui é fácil para levar a fibra. Ele pega e leva rapidinho até onde você quer, ó. Só para modelar que tem que ter o cuidado para não rasgar. Ó. Mais um pouquinho. Vamos encher o outro lado também. A gente deixa um espaço em cima sem encher, eu vou medir para vocês, que é para ela ter flexibilidade. Uns 2 a 3 centímetros, que a gente vai passar uma costura antes de fechar. Só vou encher esse lado aqui, essa outra perninha, e vou mostrar para vocês. Acerto. Aqui, ó, a base. Vamos deixar 3 centímetros sem encher. A gente vai passar uma costura aqui, ó. Vamos passar uma costura reta aqui e aqui. Passei a costura, já aproveitei, enchi
os dois bracinhos da mesma forma que eu enchi a perna. E agora a gente vai fechar todas as partes que a gente deixou aqui com pontinhos invisíveis. E a dica é, se você tiver alguma dificuldade de fazer os pontinhos invisíveis, faça esses tracinhos aqui, ó, bem pequenininho, de um lado e do outro. Isso vai facilitar quando você for costurar. Vou estar usando aqui a linha pipa, mas pode ser qualquer linha que você tenha aí resistente para costurar. Se for a linha comum, você passa 2 cabos, ó. E aqui eu escondi o nó naquela abinha que a gente deixou para fazer o pontinho invisível. Ó, então eu vou pegando de um lado e do outro. Aí eu finalizei aqui, ó, saí aqui. Então do mesmo lado que... Então na mesma direção que eu saí, eu entro com a agulha do outro lado. Bem próximo, ó, bem pequenininho os pontinhos. Saí aqui, então eu entro na mesma direção, porém do outro lado. E sigo caminhando aqui, ó, de um lado e do outro. Com pontinhos bem delicados, não tem erro, tá, meninas? Fazendo o tracinho fica muito fácil. Ó. E depois é só você puxar aqui, ó, prontinho. A gente vai passar o ferro nessa marca que a gente fez os pontinhos e já pode fazer aqui o arremate, ó. A gente vai fazer isso em todas as aberturas, vamos costurar as duas perninhas, os dois bracinhos e o corpinho. Eu gosto de dar aqui 2 pontinhos, 2 nozinhos para não se soltar. Joga essa linha para dentro e pode cortar, ó. Desta forma ficou perfeito o nosso ponto invisível. A gente vai fechar aqui a outra perninha e os 2 bracinhos e eu volto aqui com vocês pra gente bordar o rostinho. E para prender os bracinhos, a gente vai usar esse cordão de fio encerado. Não arrebenta, tá? Você tira aí um tanto que dá para traspassar para um lado e para o outro. Usa essa agulha aqui, ó, maior, para facilitar o traspasse. É uma agulha maior. E a gente vai posicionar o botão deixando uma margem de 1 centímetro aqui, ó, do final do bracinho. Isso é para que ele não fique armado. Ele fica acomodadinho, senão ele vai ficar aberto igual o Cristo Redentor, ó. Vamos olhar aqui, nessa curvinha aqui é onde vai estar o encontro do bracinho desta forma, então eu sei que eu vou entrar aqui, ó. A costura do meio está aqui, eu vou jogar um pouquinho para fora dela, porque eu vou passar essa linha desse lado e voltar com ela do outro lado da costura do meio. Ó, desta forma. Aqui tá ok. Vou prender o botão no outro lado. Cuida para não ficar a mãozinha para dentro, né? Para ficar todas as duas para fora assim certinho. Deixo também aqui 1 centímetro. Passo para o outro lado aqui, ó, voltando. Confiro aqui para não embolar o fio. Dou um nó para ver se tá tudo certinho. Certinho, a mesma altura, ó. Ficou perfeito. Então, eu vou garantir com mais umas 2 laçadas aqui, ó. Vou dar mais 1, 2 e vou puxar. E vou dar mais outra laçada aqui, ó, para garantir que não vai se soltar. E vou jogar esse fio lá para dentro do corpinho.
Esse que eu comprei por último aqui, esse fio, tem muita cera. Ele agarra até na agulha. Ó. Puxei, jogo a outra ponta também. Desta forma. E agora sim, eu posso cortar aqui, ó. Aqui você passa a unha desta forma e a trama já volta. Bracinhos presos, podemos riscar agora o rostinho do coelho. E para o rostinho do coelho ou da coelha, vamos precisar de linha de meada, vou usar 2 cabos da linha e botão. Mas também tem a marcação já no seu molde, se você achar difícil marcar com o botão. Vamos começar achando aqui o meio do rostinho do coelho, ó. Aqui deu 10 centímetros, então aqui eu marco aqui no 5. E de baixo para cima do meu pescoço, a linha do pescoço está aqui, ó. De baixo para cima eu vou marcar 2 e vou marcar 3, que é por onde eu vou fazer a marcação do fuço e dos olhinhos. A partir do meio, que eu achei 5 centímetros, eu vou marcar 1,5 para cada lado. Ó, por aqui é onde eu vou iniciar o traço dos olhinhos, ó. Vou posicionar o botão e vou riscar. Ok? Faço a mesma coisa do outro lado, posiciono o botão e vou riscar. Desta forma, vamos conferir se as medidas estão ok, para não ficar torto, ó. 2 e 2. E para o fuço, onde a gente achou os 2 centímetros, a gente vai fazer um tracinho, ó. Minha medida ficou aqui, então a gente faz um tracinho de 1 centímetro. Ficou desta forma, e agora a gente faz um Vzinho. E podemos fazer os cílios aqui, ó. 2. Um tracinho para fazer a sobrancelha. E está pronto o rostinho. Se você quiser marcar com a caneta Micron, fique à vontade, é uma caneta permanente. Ela não sai, pode lavar. E você pode bordar, que é o que eu vou fazer aqui nesse, ó. Então, eu dei um nó aqui na ponta da linha. Vou até cortar esse excesso aqui, ó. Tem um nozinho aqui. E eu vou passar com esse nozinho aqui por dentro. Então, eu pego em qualquer parte, pode ser a parte de trás aqui, ó. Vou puxar para ele ficar aqui dentro, ó. Ficou, já está firme aqui. E agora, eu vou começar o pontinho atrás, ó. Com cuidado. Aqui, ó, o segredo do ponto atrás é você entrar com a linha exatamente onde você saiu. Então, você vai voltando o ponto, entrando no mesmo pontinho que você saiu, ó. Aqui eu vou fazer as sobrancelhas dele, ó, os cílios. Aqui eu vou fazer os cílios, ó. Entro aqui novamente. E sigo aqui agora, ó, fazendo os pontinhos atrás, apenas voltando os pontinhos. Desta forma.
perfeito. Olhinho pronto, já desço aqui pro fuço. Já fazemos as marcações, ó. E sigo com um pontinho atrás. Voltando os pontos. Esse bordado é muito tranquilo, ó. Se você errar o pontinho, você desmancha, faça novamente, ó. Mas tem que ser exatamente onde você sair com um ponto, você entra com o outro. Já passamos aqui para sobrancelhas, ó. Se você estiver usando um tecido bem clarinho, como esse aqui do algodão cru, você pega na transferência de linha aqui dos membros, você pega bem embaixo do enchimento para não ficar visível aqui. Olha, aqui a gente passa pro outro lado. Essa agulha aqui não vai dar, deixa eu pegar uma agulha maior. Aqui, né, acabei me esquecendo. Então, eu vou passar nessa agulha maior aqui, para mim fazer um arremate só. Mas você já pode fazer a sobrancelha quando você estiver bordando o olhinho lá do outro lado. Ok? Só para passar mesmo. Passei bem abaixo, tá? Do enchimento, para não ficar visível. Vou dar um arremate bem discretozinho aqui, ó. Abaixo da orelha. Jogo essa linha pra dentro. E posso cortar. Ó. Ficou perfeito. Vou fazer o bigode com a caneta micron aqui, ó. Vou fazer uns pontinhos de um lado e do outro. Vou passar o ferro para apagar essas marcações aqui. E a gente já pode passar um pouquinho de blush. Passei o ferro, tirei todas as marcações de caneta. Agora, a gente vai passar um pouquinho de blush. Tirar o excesso. Dar uma corzinha aqui nela. Aproveitar e fazer também o coraçãozinho. E já está pronta a nossa coelhinha. Podemos vestir a roupinha nela. Vamos para a próxima aula?